Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Andréia e o tema da aula de hoje é indução magnética. Essas são as aulas de 22 a 24 da sexta quinzena do regime especial de aulas não presenciais. Vamos lá? Nós vamos começar então com a definição do que vem a ser vetor indução magnética. Indução magnética faz parte de um conceito que nós já estudamos na quinzena passada, que foi campo magnético. Campo magnético é toda a região do espaço ao redor de um ímã. Então, toda aquela região é chamada de campo magnético. A representação gráfica desse campo magnético é chamada de linhas de campo. E o vetor indução magnética seria o valor do campo magnético em um ponto específico do espaço, ok? Essa relação entre campo elétrico e campo magnético nem sempre foi conhecida. Então, no início, como eu disse para vocês na aula passada, eles foram estudados de formas separadas. Até que, por acidente, um físico chamado Hans Christian Ørsted, ele estava então no laboratório estudando corrente elétrica e por acaso ele estava com a bússola no bolso. Então ele via que toda vez que ele ligava o campo, que ele ligava a corrente elétrica, que ela passava pelo fio condutor, ele via que a bússola se mexia, como se o fato de existir corrente elétrica interferisse no campo magnético da bússola, então ela mexia. E ele então resolveu estudar isso de uma forma mais consistente. Então ele percebeu que existia uma relação entre corrente elétrica e campo magnético. Hoje nós sabemos que a função mais importante da corrente elétrica é de fato gerar campo magnético. Nós podemos então, a partir de qualquer tipo de metal, criar um processo chamado de eletroímã, ou seja, quando eu passo corrente elétrica por um fio condutor e aproximo ele de um metal, pode ser até um prego, aquele metal fica de certa forma imantado, ou seja, ele vira um ímã. Então nós temos o que a gente chama de eletroímã, ou até mesmo ímãs temporários, né, que ele só funciona como ímã enquanto está passando corrente elétrica por ele. Uma lei onde isso é possível ser observado é a lei de Ampère. A lei de Ampère diz respeito de quando um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica, surge ao redor dele um campo magnético. Esse campo, ele surge como se fossem linhas circulares ao redor daquele fio condutor, contendo o centro do fio elétrico como centro desses círculos, ok? Então, sempre, toda vez que um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica, ele provoca ao seu redor campo magnético de forma de círculos concêntricos, tá? O campo magnético ele é proporcional à intensidade da corrente elétrica que o percorre e inversamente proporcional à distância. Como eu disse para vocês, né? Olha só o desenho. Aqui nós temos um fio condutor retilíneo e longo, tá? Nós temos então a distância, tá vendo? Existem vários círculos ao redor desse fio condutor. Quanto mais distante esse círculo estiver do centro, menor a intensidade do campo magnético, porque ele é inversamente proporcional à distância. E ele é diretamente proporcional à intensidade dessa corrente que o atravessa. De forma que a lei de Ampère vai ficar da seguinte forma. A indução magnética, que é o B, né, que refere-se ao valor do campo magnético, vai ser igual a μ, que é esse μ? Se chama permeabilidade magnética, que depende do meio, ele é uma constante, para cada meio tem um valor diferente, ou seja, para cada região do espaço tem um valor diferente. O I é a corrente elétrica, e esse 2πr aqui seria o comprimento dessa circunferência. Raio é o valor, então, da distância entre o fio condutor e o ponto que eu quero calcular a indução magnética. E o 2πr seria, então, a distância ou o comprimento dessa circunferência ao redor do fio condutor. Vamos para a legenda. Então, B é o vetor indução magnética, dado em Tesla. μ é a permeabilidade magnética do meio. I é a intensidade da corrente elétrica, dado em amperes. E R é a distância do fio condutor. No vácuo, que é onde nós geralmente vamos usar os exercícios, o μ é chamado de μ0. O μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. E ele vale exatamente 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Então, esse é o valor que nós vamos utilizar no lugar do μ, tá? Que é o valor do μ0. E a unidade de medida, como a gente viu aqui, esse T maiúsculo aqui, é o Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, que foi um físico aí muito importante
para essa área aí da eletricidade do magnetismo, tá? Que para quem não sabe, Thomas Edison patenteou a invenção da lâmpada, mas quem inventou realmente foi Nikola Tesla. Vou deixar para vocês aqui nos cards um vídeo, um documentário do History Channel que conta um pouquinho da história do Nikola Tesla. É bem interessante para quem quiser e para quem puder assistir. Como eu disse para vocês, indução magnética é um vetor. Todo vetor tem módulo, direção e sentido. Então, como vocês viram, o campo magnético que surge ao redor do fio é indicado por círculos concêntricos. Ele vai ter uma região. Ele pode girar no sentido horário ou ele pode girar no sentido anti-horário, como a gente vai ver os desenhos aqui mais adiante. Uma regrinha mnemônica para a gente identificar a direção e o sentido do campo magnético é chamado de regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Nós vamos pegar a nossa mão direita e com o polegar nós vamos indicar o sentido da corrente. Então, a corrente pode estar subindo, a corrente pode estar descendo, pode estar indo para a direita, pode estar indo para a esquerda e etc. Então, o polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos vão indicar a rotação do campo magnético. Como ele é um fio condutor, ele vai girar, ou ele vai girar no sentido horário, ou ele vai girar no sentido anti-horário, tá? Aqui a gente tem então a representação do desenho. O polegar e a corrente elétrica vão indicar o sentido da corrente elétrica e os demais dedos vão girar como se fosse o campo magnético. Então nós temos dois sentidos possíveis, o sentido anti-horário e o sentido horário. Anti-horário é ao contrário do relógio. Então o relógio gira nesse sentido e aqui anti-horário ele gira contra os ponteiros do relógio. E no sentido horário seria a favor dos ponteiros do relógio. Nesse nosso desenho, o campo magnético é no sentido horário ou no sentido anti-horário? Verifica, ó, coloca um relógio aí, verifica se ele está contra ou a favor o sentido do relógio. Tá o quê? Contra, né? Então ele é anti-horário, ok? A gente pode ainda ter uma representação plana desses vetores. Esse vetor, quando ele é desenhado desse jeito aqui, ó, uma bolinha com X dentro, é um vetor entrando no plano. E quando ele é desenhado um círculo com um pontinho dentro, é vetor saindo do plano, como se fossem a bundinha de uma seta ou o xizinho da seta. A seta vindo ao seu encontro e o outro a flecha indo contra você, tá? Vamos então resolver os exemplos. Exemplo número 1. Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente de 3 amperes no vácuo, onde Mi, é o Mi0, né, é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Determine o módulo do vetor indução magnética às seguintes distâncias. Então, é para determinar o vetor indução magnética a cada distância. Letra A, 2 metros. O que eu vou ter que fazer? Eu vou aplicar a lei de Ampere para cada uma das distâncias. Então, na letra A é 2 metros. Esses 2 metros aqui, eles correspondem ao valor do R. Deixa eu pegar minha caneta. Opa, deixa eu trocar a cor. Então, esse R aqui, esse 2 metros aqui de cada letra, ele equivale a quem? Ao R, tá? R é o raio do círculo ao redor do fio condutor. Quando ele não dá o desenho ou nenhuma informação de como está sendo a direção da corrente elétrica, a gente só vai calcular o módulo. O que é o módulo? É o valor, a intensidade. Então, quais foram os dados que o exercício me deu? Ele me deu o valor da corrente elétrica, que são 3 amperes, e o valor do Mi, que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Só substituir na fórmula. Então, no lugar do Mi0, eu vou colocar esse valor aqui, né? Sem a unidade medida, só o número aqui. Mas, professor, ele não deu o valor do π. Vocês vão ver que a gente vai cortar com esse π da fórmula aqui, ó. Não precisa nem substituir, tá? A gente só vai cortar ele porque eles vão... vai ter 2 π, um π em cima e um π embaixo. Vamos lá? Então, ó, Mi0 é 4π vezes 10 a menos 7. O I é 3. Coloca aqui ó, no lugar do I o 3. 2π eu não vou substituir, tá? Porque quero cortar com esse π aqui. E 2, que é o valor da distância. Não tem que transformar, porque já está em metros. Ok, só substituir. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse π aqui de baixo com esse π aqui. Ok? E aí eu vou multiplicar o 4 pelo 3. E essa potência de 10, como eu não tenho outra potência de 10 aqui para multiplicar, eu vou conservar a potência de 10, tá? Vou multiplicar o 4 pelo 3 e o 2 pelo 2. Quanto que vai ficar? 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2 é
4. Sobrou o quê? Só a potência de 10. 10 a menos 7. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dividir o 12 pelo 4. Dividir 12 por 4 dá quanto? 3. 3 o quê? Vezes 10 a menos 7 Tesla. Como eu não tenho outra potência de 10, só conservo 10 a menos 7. Ok? Só isso. Parece complicado porque é uma fórmula muito grande, mas não é. Então é porque tem o π. Mas quando você vê na aplicação da fórmula, não é tão complicado assim, tá bom? Vamos para a letra B. Letra B, quando a distância vale 3 centímetros. De novo, olha só. 3 centímetros é o valor do R. Só que aqui eu tenho que transformar para a potência de 10. Lembra que a gente utilizava aquela tabela de prefixos de potência de 10? O que significa o C? Pela aquela tabelinha, se puder eu deixar ela aqui do lado para vocês visualizarem. O C vale o quê? O C vale 10 a menos 2. Então, esse nosso aqui, R, vai ser o quê? 3 vezes 10 a menos 2. Ok? O quê? Metros. Esse vai ser o valor do nosso R. Os valores do μ0 e do I continuam exatamente os mesmos. Então, a fórmula B igual a μ vezes I sobre 2πr. Quem que é o μ? 4π vezes 10 a menos 7. Quem que é o I? 3 amperes, tá aqui. Quem que é o de baixo? Ó, 2π repete. Sempre vai repetir o 2π para cortar com esse de cima aqui. E agora a distância vai ser 3 vezes 10 a menos 2, como está aqui embaixo. O que eu faço aqui? Corto π com π. Ok? Vou multiplicar o 4 pelo 3. Não tem outra potência de 10 aqui do lado para multiplicar, conserva. Vou multiplicar o 2 pelo 3. Não tem outra potência de 10 aqui, eu não multiplico, ok? Só números inteiros com números inteiros, potências com potências. Vamos lá? Quanto que é 4 vezes 3? 4 vezes 3 é 12. 2 vezes 3 é 6. Repetir as duas potências de 10. Agora, para dividir inteiro com inteiro, potência com potência. Número com número, potência com potência, ok? Vou dividir 12 por 6 é quanto? 12 por 6 é 3. E o que eu faço com esse 10 aqui a menos 2? Lembra, ó, sobe invertendo o sinal. Se está negativo, sobe o quê? Sobe positivo. Quanto que é menos 7 mais 2? Soma e conserva o sinal do maior. Então, 7 menos 2 é 5. O sinal do maior é negativo, ok? Mesmo jeito que a gente fez a primeira. Agora, é só inserir uma potência de 10, ok? Na letra C é a mesma coisa, só que agora é o quê? Milímetros. Milímetros, para transformar para metros, eu tenho que substituir o M pelo prefixo de potência de 10. M é o quê? 10 a menos 3, ok? 10 a menos 3. Quanto que vai ficar aqui, então? Vou substituir o M pela potência de 10, vai ficar 6 vezes 10 a menos 3. O quê? Metros. Qual que é a fórmula que nós vamos usar? A fórmula da lei de Ampère. B é igual a μ vezes I sobre 2πr. O R aqui é o valor do C, o μ é o mesmo do exercício anterior. 4π vezes 10 a menos 7 vai ser sempre o mesmo para quando a gente trabalhar com vácuo, tá? O I continua 3 amperes e embaixo 2π repete e o R é 6 vezes 10 a menos 3, aqui, ok? O que eu faço? Corto π com π, certo? Multiplico 4 pelo 3 e multiplico 2 pelo 6. Repete as duas potências. 4 vezes 3 é 12, 2 vezes 6 é 12. Em cima não tem outra potência, repete. Embaixo não tem outra potência, repete. Vou fazer a mesma coisa da anterior, ó. 12 dividido por 12 é 1. Menos 3 sobe o quê? Mais 3, sobe positivo. Menos 7 mais 3 é quanto? Subtrai e dá o sinal do maior. 7 menos 3 é 5. Quanto que vai ficar? 12 por 12 é 1. 1 vezes 10 a menos? 7 menos 3 é 4. Sinal do maior é negativo, repete o sinal do maior, ok? Letra D, 10 nanômetros. Nano naquela tabelinha que nós vimos lá, quanto que é o nano? Nano vale o quê? 10 a menos 9. Então, aqui vai ficar o quê? 10
Só aquela letrinha linda, né? 10 vezes 10 a menos 9 o quê? Metros. Ok? 10 vezes 10 a menos 9 metros. Vou substituir então. Mi é a mesma coisa, 4π vezes 10 a menos 7. O I é 3. 2π eu repito, né? Que é o da fórmula. 2π aqui da fórmula. Repete aqui embaixo. R é aqui em cima, ó. 10 vezes 10 a menos 9. Pronto, substituir. Multiplico 4 por 3. Aliás, primeiro, corta os 2π. Pra já eliminar, né? Agora eu multiplico 4 pelo 3, que dá 12. 10 a menos 7 repete. 2 vezes 10 é 20. 10 a menos 9 repete. Sobe o menos 9. Ele sobe o quê? Tá menos, sobe pra cima. Sobe pra cima, né? Pleonasmo. 10, sobre mais 9. Tá difícil, hein? 20 é 0,6. E sobe o 9, fica 9 menos 7, que é 2. O 9 é positivo, então é maior. Ok? Como a gente não pode representar o zero antes da vírgula, vou dar uma casa para... Que lado que é esse? Uma casa para direita. Quando eu subo uma casa para direita, aqui sobe um negativo. Eu vou ter que subtrair aqui da potência de 10. Quanto que vai ficar? 6 vezes 10 a 1. 6 vezes 10 a 1 ou 60 Tesla. Ok? Então, esses exercícios são mais... Quanto mais você fizer... mais você vai se habituando a essa fórmula, tá? Parece difícil porque a fórmula é um pouco grande, os números têm muita potência de 10, tem π, mas conforme você for fazendo, você vai ver que é mais simples até do que os outros que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Mais fácil até que lei de Coulomb, ok? O exemplo 2, ele fala o seguinte: um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 4 mA no vácuo. Dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, determine o vetor indução magnética a 8 centímetros de distância desse fio condutor. Então, olha só, como que tá o desenho, então? Pela regra da mão direita, como que a gente vai determinar, ó, corrente para cima, né, campo ao redor do fio. Ele tá contra ou a favor o sentido do relógio? O que você acha? Ó, coloca um relógio aí no plano do campo magnético, né? Você vai ver que ele está indo o quê? Contra o sentido do relógio, então ele é anti-horário. Para calcular o valor do módulo do vetor, o que nós vamos fazer? Usar a lei de Ampère. B é igual a μ vezes I sobre 2πr, igual ao exercício anterior, tá? Quem que é o μ? μ é 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Então, 4π vezes 10 a menos 7. Só os números, né? Não precisa colocar a unidade de medida. E o I é 4 vezes 10 a menos 3. Por que 4 vezes 10 a menos 3? Ó, 4 miliampere. Mili, pela tabelinha de prefixo de potência de 10, é o quê? 10 a menos 3. Por isso que tá aqui, ó, 10 a menos 3. 8 centímetros. 8 centímetros é o raio ou a distância. O C significa 10 a menos 2. Eu venho aqui e substituo pela potência de 10, ok? O que eu faço primeiro? Lembra? A primeira coisa que eu faço é cortar o π, né? Depois que eu substituir, eu corto o π. Agora, vou multiplicar o 4 pelo 4 e as potências com as potências. 4 vezes 4 é 16. E aqui o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Menos 3 mais menos 7 com menos 3 é igual a menos 10, tá? Então, assim vai ficar 16 vezes 10 a menos 10. Embaixo, 2 vezes 8 é 32. 32 vezes 10 a menos 2, porque eu não tenho outra. Então, como é que vai ficar aqui? 16 vezes 10 a menos 10, dividido por 16 vezes 10 a menos 2. 16 dividido por 16 é igual a 1. 2 sobe positivo, então é menos 2 sobe mais 2. Menos 10 mais 2 é igual a menos 8. Qual a unidade de medida de indução magnética? É o Tesla. Só falta a gente indicar aqui direção e sentido do campo magnético. O vetor indução magnética, então, aqui é no sentido anti-horário pela regra da mão direita. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, então, é só me procurar. Deixe seus comentários, suas sugestões aqui para mim, que eu vou adorar ouvir vocês, ok? Muito obrigada, então, pela participação de todos. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá!